Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclin e Unisanta. Olá, boa noite. Começando mais um Sempre Saúde aqui pela Santa Cecília TV. E hoje eu estou com uma filha da terra, a doutora Bruna Knudsen. Ela é ginecologista, ela traz uma informação muito legal pelas redes sociais e eu fuçando aqui e já virei fã. Então vou bater um papo com ela, principalmente sobre a saúde da mulher. A nossa intenção é justamente essa, é trazer o tema saúde com uma linguagem fácil e, acima de tudo, de fácil entendimento. Boa noite, Bruna, é um prazer estar com você, estou muito feliz, andei fuçando aqui a sua rede, gostei bastante do que eu vi. Me fala quem é a Bruna Knudsen hoje. Quem é você? Boa noite, primeiro, obrigada pelo convite. Para quem ainda não me conhece, eu sou médica, comecei a me especializar em ginecologia e obstetrícia, mas eu vi que vai muito além disso, né? Então eu gosto de dizer que eu falo sobre saúde da mulher no geral. Eu comecei com a internet faz 1 ano, com o intuito de ajudar, postar algumas dicas e tornou uma proporção muito grande que eu não imaginava. Hoje eu tenho consultório em Santos, em São Paulo, mas o que eu gosto mesmo é de estar ali na internet, de ter o contato e trazer essa informação descomplicada que eu falo. Eu falo na internet o que você quer saber e não tem para quem perguntar. Exatamente isso. A gente começando a falar um pouquinho da saúde íntima, logicamente a gente vai falar de uma forma bem fácil. A gente sabe que o sexo da mulher, que o órgão da mulher é um órgão totalmente aberto, então suscetível a várias infecções também. Vamos começar a falar um pouquinho da saúde íntima. O que você pode falar um pouquinho da saúde íntima feminina e quais são os principais problemas que as mulheres encontram durante a vida? A saúde íntima é muito importante a gente falar sobre quais são os cuidados diários. Às vezes a gente fala muito sobre doença, sobre sinais de doença, mas assim, eu não tenho nada. O que eu tenho que fazer no meu dia a dia? Sim. Uma coisa muito importante é que a nossa vagina é autolimpante, a parte de dentro. Às vezes eu vejo muita gente preocupada em lavar lá dentro, fazer ducha vaginal, e isso só faz mal. A gente na vagina tem o pH. Esse pH serve como uma proteção natural, uma barreira para que você não tenha infecções. Então, quando você agride esse pH, acaba tendo algumas infecções como candidíase, vaginose, que são corrimentos extremamente comuns na nossa população. Outro ponto importante é quanto à umidade. A nossa vulva, toda a nossa região íntima, não deve ser úmida. Então, como que a gente acaba deixando úmida no dia a dia? Roupa muito justa, roupa apertada, absorventes diários, aqueles pequenininhos que diz que é para proteger do dia a dia, não estão ajudando muito não, tá? Ele até piora e aumenta a sua chance de corrimento. Outra coisa importante é o tipo de calcinha que você escolhe. Calcinha sintética abafa mais a região. Eu sei que você quer usar uma mais bonitinha e a sintética costuma ser, mas a de algodão acaba trazendo mais saúde. Então, no dia a dia, opte por uma dessa. Outra dica muito importante é durma sem calcinha. Eu sei que no começo pode parecer estranho, né? As pessoas acham e falam, como é que eu vou ficar sem calcinha? Exatamente, dormir sem calcinha, apesar que a calcinha sintética foi feita para tirar, né? Ela foi feita para tirar. Logicamente tem aquele sex appeal, tal, que ela vai querer usar, mas o durma sem calcinha, continue. Eu brinco com as minhas seguidoras, com as minhas pacientes, falo assim, eu sei que ela é bonita, mas você sabe quando vai ter aquele date? Você sabe quando você vai encontrar alguém que vai olhar sua calcinha? No dia a dia, tô indo trabalhar, usa de algodão. De algodão. E a dica que eu dou também para começar a dormir sem calcinha, porque parece estranho no começo e para mim também foi. Minha mãe falava, aquela coisa de mãe falando, você falava, ai, minha mãe, nada a ver, não vou fazer isso. E foi difícil. Usa uns shortinhos mais largos, uma calça mais larga, sem calcinha embaixo. E aí você vai se acostumando. Tem gente que não tem problema nenhum, usa camisola sem calcinha. Mas para ir se adaptando é legal a gente usar uns shorts mais larguinhos, sem calcinha por baixo. Uma outra coisa que agora, lembrando um pouco a minha área também, eu percebo várias infecções vaginais acometidas por bactérias presentes nas fezes. Então, às vezes, isso é importante a gente falar também, a maneira com que a mulher se limpa, quer dizer, ela tem que aprender a se limpar desde novinha. Então é sempre do ânus para trás e nunca do ânus para frente. Me fala um pouquinho sobre infecção urinária em crianças. Infecção urinária, o que acontece? Nosso intestino é cheio de bactérias, a gente gosta delas, a gente quer que elas continuem lá, de jeito nenhum vamos tirar. Não vamos tirar essas bactérias de lá, que elas são ótimas. Só que no lugar que deve estar. Né? Cada um no seu quadrado ali. Quando essas bactérias passam para frente, elas são responsáveis por 80% das infecções urinárias, tanto em meninas quanto em meninos.
E o que acontece? As meninas são mais suscetíveis, porque a gente tem uma uretra, que é o canal entre a bexiga, e a parte de fora mais curtinho. Os homens, por ter o pênis, faz com que esse caminho seja maior. Então, as meninas sempre têm que se limpar de frente para trás. Homens com infecção urinária nunca é normal, sempre tem que investigar algum segundo outro problema. Meninas, por si só, infelizmente, a gente é mais acometida. E falando em exame, é clássico. Não sei se você já viu, quem já teve infecção urinária já deve ter pego o seu exame. Tava lá, E. coli. Isso. Quem que é essa E. coli? Quem é essa Escherichia coli ou Escherichia Quem coli? que é essa? Que bicho é esse, né? É exatamente isso. É a bactéria do nosso intestino. Isso aí, exatamente. E a maioria, ela é E. coli mesmo, você foi certeira, ou Enterobacter. Então assim, a gente vê com que a forma com que a mulher se limpa assim. Você estava falando e você fala de uma maneira muito fácil, eu estou me sentindo muito à vontade aqui com você. Você já ouviu falar de mulheres que perdem o desinteresse sexual após nascer o filho? O que a gente leva a isso? Hormônio? O que a gente pode falar sobre esse tema, que várias pessoas falam exatamente esse tema comigo? A libido, né? Falando aqui em exames, a primeira coisa que a pessoa vem falar é: ai, meus hormônios, eu quero ver meus hormônios, como é que tá? E às vezes você faz exame, os hormônios estão normais. E fala, mas como assim? Como que eu não tenho vontade? Como que eu não tenho desejo? A libido, a gente tem que entender que ela é muito mais psicológica do que algo físico, do que algo hormonal, do que algum exame. Eu gosto de uma analogia de uma médica que chama doutora Rebeca, ela é de São Paulo. Ela fala que a libido é uma pizza de 8 fatias. Em que entra relacionamento, fase de vida, por exemplo, tá amamentando, tá com um bebê pequeno, tá cansada, né? Outro ponto, o que você pensa sobre ter mais filhos, né? Porque você pensa, relação, o seu cérebro ele sabe que ter relação você pode engravidar. Sim. Então ele começa a pensar, pô, eu tô com um bebê pequeno aqui, pelo amor de Deus, eu não posso engravidar de novo. Então ele começa a tirar a sua vontade, né? E uma dessas fatias realmente é a parte hormonal. Mas se você tem todos os outros pontos completamente ok, a relação é prazerosa, você tem um relacionamento que você tem vontade, né, tem admiração no parceiro. Homem pode estar brigando que ele tem vontade, não tem problema. Tá brigando, ele para no meio da briga e quer ter relação. Na maioria das vezes, sim. Né? É. Mulher não. Mulher não. Mulher não. Mulher, se você já não deu bom dia do jeito que ela esperava... Pronto, já é motivo. Exatamente. Esquece, a noite já não vai rolar. Isso aí. Então, entender que a libido é muito mais psicológica do que algo físico. Então, tentar procurar o ponto que está te faltando, né? Eu tenho uma paciente que essa semana passada, ela foi no meu consultório e ela falou assim... Na primeira consulta, eu reclamei pra você que eu não tinha libido, né? Mas então, eu terminei com meu namorado e agora eu tô com outro. Minha libido tá 100%. Vi que foi o meu parceiro. Exatamente. Então, entender qual que é o ponto que tá te atrapalhando. Então, assim, você tá cansada porque você tem um bebê? Tem alguém que possa dormir com o seu bebê? Ai, mãe, você pode ficar com meu bebê hoje à noite? E você pensar em ter um encontro com o seu parceiro, isso é muito legal. É, porque se você for ver, o sexo, ele é composto por várias coisas. Às vezes não rola mesmo. Então, ainda mais a mulher, logicamente, eu sou fã, que eu estou falando bem, mas ela é composta de vários setores. Aquilo que ela falou, se o bom dia não foi um bom dia bem dado, já era. Então, quer dizer, a gente sabe que não é só um problema hormonal. Continuando o assunto, hormônios, reposição hormonal. O que você acha disso? Acho incrível, assim, o principal ponto é que, como a gente mudou, né? Antigamente, uma mulher de 50 anos que estava entrando na menopausa era uma velhinha. E hoje em dia, mulheres de 50, 60 maravilhosas. Exatamente. Né? Eu tenho quase 30 e pra mim eu tô começando minha vida. Antigamente, 30 anos, já estava casada com 3 filhos, já nem pensava mais em nada. Então, a nossa vida mudou. Mas, infelizmente, o nosso corpo ainda não acompanhou isso. Então, chega aos 50 anos, você tá no auge, você tá super bem, e aí você começa a se sentir fraca, se sentir cansada, aquele calorão da menopausa que incomoda bastante. Então, a reposição hormonal, ela é muito bem-vinda, sou super a favor, sim. Eu sou contra aquele negócio de esperar ter dor, esperar ter sintoma para tratar. Exatamente. Se a gente sabe que vai vir uma coisa ruim, vamos tratar, vamos cuidar, vamos evitar. A gente pensa super igual, também penso igual você. Medicina preventiva, né? Exatamente, que funciona bem. Ah, tá entrando na menopausa, o meu desinteresse sexual, às vezes não tem a ver. Eu acho que você tem que... Sexo, quanto mais você pratica, eu acho que te faz bem, sim. Continuando o assunto, hormônios. E a famosa TPM, hein? Super real. É real, tá? não é mimimi. Não é mimimi. O que acontece? Nosso ciclo menstrual, ele é super complexo.
né? E a gente tem os nossos hormônios funcionando o mês inteiro para que você engravide. Então, assim, meu cérebro está funcionando o tempo inteiro para eu engravidar. Ele chega no final do mês e ele fala assim, meu Deus, a Bruna não engravidou. Eu tive todo esse trabalho, a Bruna não engravidou. Chega, joga tudo fora e vamos começar de novo. E é isso que acontece. Todos os seus hormônios que estavam lá no alto, do nada eles despencam. Então, essa alteração grande, você vai sentir. E essa é a sua TPM. Algumas mulheres têm mais do que outras, sofrem mais do que outras. Sim, a gente consegue mensurar isso, não é? Sim. Não é que é tudo igual. Sim. Não é? Algumas mulheres sofrem mais. E às vezes mais cedo. Exatamente. Me fala, mais nova. Na adolescência, não, costuma ter sim. Quem tem desde novinha. E com a idade tende a melhorar, né? A gente mais velha, porque o nosso corpo no começo, na adolescência, ele tá aprendendo como se menstrua, tá aprendendo como é aquele ciclo menstrual. Depois de um tempo ele vai aprendendo e tende a se regular. Mas tem mulheres que a vida inteira podem sofrer. Mas hoje em dia a gente tem vitaminas que mostraram os benefícios que elas têm no tratamento da TPM, não só remédio, assim, não ficar se preocupando em ficar dando mais remédios, hormônios, enfim, para tratar. Hoje vitaminas conseguem ajudar nesse ponto. Vitaminas conseguem bem, até a parte alimentar também, né? Com certeza. Eu acho que isso, eu acho que a gente até pode falar um pouco mais, mas a gente vai entrar num breve intervalo, volto aqui com bate-papo com a Bruna, que está super legal. Voltamos já já. Olá, estamos de volta. Agora vamos começar com o quadro Que Exame é Esse? É um oferecimento do Laboratório Célula Mater. Olá, Dr. Carlos. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís, eu sou biomédica aqui do Laboratório Célula Mater. E no Que Exame é Esse de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sorologia para HIV. O HIV é um vírus que infecta as nossas células de defesa, os linfócitos, e ele vai destruindo essas células até chegar numa taxa tão baixa que ele passa a ser considerado AIDS, que é uma síndrome que tem sintomas, pode ter complicações e precisa de tratamento para o resto da vida. Quando a gente entra em contato com o vírus, depois de um tempo a gente começa a produção de anticorpos. E é exatamente isso que o exame vai buscar. Então, a sorologia para HIV por ELISA utiliza uma amostra de sangue do paciente, então é feita uma coleta de sangue venoso, como se fosse uma coleta de rotina. E junto desse sangue a gente tem uma placa com pedacinhos do vírus. E quando a gente combina os dois, caso o paciente tenha os anticorpos, ou seja, caso ele tenha sido infectado, esses anticorpos vão ficar grudados nesses pedacinhos do vírus e depois de toda a reação isso gera uma cor. Essa cor é um resultado possivelmente positivo. Mas por que possivelmente? Porque a sorologia para HIV por ELISA é um método de triagem, ou seja, ela não é confirmatória. Ela vai dizer se você precisa de uma investigação adicional ou não. Então, um resultado possivelmente positivo, ela é só a primeira etapa. Depois disso, vão ser feitas novas coletas, vão ser feitos testes adicionais, né, testes moleculares mais detalhados, mais sensíveis, para conseguir fechar esse diagnóstico e realmente dizer que o paciente está infectado por HIV. E com esse diagnóstico fechado, certeiro, ele consegue procurar uma ajuda médica, iniciar um tratamento que vai durar para o resto da vida, mas hoje a gente sabe que um paciente infectado por HIV, fazendo o tratamento corretamente, ele tem uma qualidade de vida e consegue ter uma expectativa de vida muito boa, principalmente comparado ao que era antigamente. Bruna, voltando aqui um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais, que o papo está super legal e quando a gente gosta de um assunto, então a coisa vai que é de uma forma fantástica. Vamos falar um pouquinho de candidíase. Se ela tem cura, se não tem, se pode voltar. O que é isso? O que é a candidíase? Me explica. A candidíase é aquele corrimento branco um pouquinho mais grosso que pode dar coceira. Nem sempre todo mundo tem todos os sintomas, mas pode dar ardência para ir no banheiro, pode dar um incômodo com a roupa, né? Não conseguir usar uma roupa mais apertada. Mas o que é importante? 20% das mulheres têm o fungo da cândida presente no nosso corpo. Certo. E todo mundo tem candidíase? Todas as 20% dessas mulheres? Não. Vai ter candidíase quem tiver um desequilíbrio no pH, como a gente estava falando no comecinho do programa. Essencial. O pH vaginal, tanto é que a gente tem sabonetes íntimos que regulam isso, não é Exatamente. Isso? A função é exatamente essa, não é Eu gosto do ácido lático. Sim. Ele é muito voltado para essa parte. E o que é mais importante que eu vejo das pessoas mais reclamando tive candidíase, tratei e voltou. Então, assim, se você teve candidíase,
Por que o seu pH desequilibrou ao ponto desse fungo conseguir se proliferar? Eu acho que falta a gente se perguntar um pouquinho isso. A gente fica preocupado em tratar os sintomas, te deixar melhor daquilo que está te incomodando na hora, mas sem se preocupar se aquilo vai voltar. Então, equilibrar o seu pH é fundamental. Por que está desequilibrando? Você está usando roupa justa? Você está usando absorvente diário todo dia? Você está fazendo ducha vaginal? O que você está fazendo de errado para aquilo voltar? Isso é muito importante. Absorvente, ela tocou aqui no assunto também importante. Eu já vi absorvente com aroma. Você já viu isso? Com aroma. Então, quanto menos você usar absorvente, papel higiênico aromatizado com aroma, menos suscetível a ter infecção você vai ter, entendeu? Nós não estamos indo contra a indústria de nada, só que você está, logicamente, exposta a isso, você usando qualquer coisa aromatizada. Lembrando que a gente está falando de uma pessoa que faz exame e uma pessoa que consulta, assim, as mulheres. Então, quer dizer, não tem como a gente estar fugindo do assunto. Continuando, você já ouviu falar que eu tenho candidíase e quando eu faço sexo com camisinha, ela fica mais intensa, ela vem, tem a ver isso ou não? Pode ter dois motivos, né? Com a camisinha pode ser pior com ou pior sem. Pior com a camisinha, isso pode ser uma alergia à camisinha, tá? Tem que ficar atento a esse ponto. O tipo camisinha de látex, tem cheiro, camisinha tem cheiro, camisinha tem perfume, tem sabor, tem morango, cor, chocolate corante. com hortelã, umas coisas Exatamente. absurdas. Isso pode dar candidíase porque vai desequilibrar o teu pH. O segundo ponto é, você tem alergia a látex, né? Isso é bem importante também. Você tem camisinhas com látex e sem. Eu sou uma pessoa que eu tenho alergia a látex, inclusive a gente usa muito em luva. Em luva. Eu sou a médica que tem alergia à luva. Exatamente. Engraçado, mas assim, é verdade, a gente tem. E muitas pessoas nem sabem. E outro ponto importante é, quando você não usa camisinha, você pode ter mais chance de candidíase, pelo fato de que o pH do esperma, ele é mais básico. E o pH da vagina, ele é mais ácido. Então, ele acaba desequilibrando também. Sempre usar camisinha, porque, claro, vai te proteger de doenças. Mas, quanto a essas de sabor, de cor, eu sei que às vezes vocês querem experimentar, querem fazer coisas diferentes. A dica que eu dou é, experimente. Se pra você não deu nenhum tipo de reação, ficou tudo bem, não aconteceu nada, tudo bem, pode usar. Mas eu sempre prefiro evitar, não usar todo dia, não usar sempre. Agora, usou uma vez, deu algum corrimento, incomodou de qualquer jeito, esquece. Vamos falar agora um pouquinho de um outro tema que eu vejo isso constantemente. Me fala um pouco de ovário policístico. Tem idade, não tem, o que causa, dói? Como é isso? Eu sou suspeita pra Hoje falar, eu tô porque usando assim, aqui a eu Bruna demais. adoro síndrome dos ovários policísticos. É uma das que eu gosto muito de falar. Eu gosto do que ninguém fala, eu gosto do que é polêmica, Isso eu gosto aí, dessas coisas. exatamente isso. E síndrome dos ovários policísticos é uma polêmica muito grande. Por quê? Antigamente você achava que era só um cistinho no ovário, da anticoncepcional, esse cisto vai sumir, tá tudo bem. Porque o que o anticoncepcional faz? Ele dá uma congelada ali nos seus ovários e some aqueles cistos. Hoje a gente entende que é muito mais que isso. A base da doença é a resistência insulínica. Então, o seu corpo tem dificuldade em digerir o açúcar que você come. Olha que legal isso. Continua. Então, o que você achava que era só um cisto no ovário vai muito além disso. Exatamente. Então, você tem dificuldade para emagrecer, né? Ganha peso muito mais fácil. É aquela pessoa que você fala assim, minhas amigas comem tudo e nem engordam. Eu sinto o cheiro da comida, já engordei. Pode ser resistência insulínica, né? Tem mais aumento de pelo, tem pelo em lugares estranhos, ou o pelo nasce mais rápido. Espinha, pele oleosa, pode acontecer muito desses sintomas. E é engraçado que tem muita gente que fala assim, mas eu coloquei o DIU, me encheu de espinha, fiquei cheia de pelo, fiquei horrível. O que acontece muitas vezes é, você usou um anticoncepcional por anos, ele bloqueou todos esses sintomas, sem, na verdade, tratar a síndrome. Aí, quando você passa para o DIU, que ele tem ação ali só no útero, voltam todos os sintomas. Voltam todos os sintomas, é exatamente isso. E isso entra em outro problema também, que é a infertilidade. Às vezes fica aquele tabu de, usei anticoncepcional 10 anos. Estou infértil por causa do anticoncepcional. Não. Você tinha uma doença, que essa doença podia atrapalhar esse teu sonho de ser mãe, e você nunca tratou. Você passou 10 anos aí sem tratar a doença. E aí, do dia para a noite, você quer engravidar, essa doença vai realmente te atrapalhar. Então, síndrome dos ovários policísticos não é tratada como anticoncepcional. Você pode usar para aliviar os sintomas, mas não trata. Então, assim, dieta e exercício físico é 50% do tratamento, porque isso vai ajudar na resistência insulínica. Muito, né? Mas tem muitos medicamentos que podem ajudar, sim. Então, quer dizer, você consegue tratar hoje de uma maneira fácil. E assim, quem tem síndrome dos ovários policísticos tem 50% mais de chance de ter diabetes,
tem mais chance de ter pressão alta, infarto, AVC, diversos problemas ao longo da vida, que antes a gente não entendia por quê, né? Por que mulher, depois de tal idade, tem mais infarto? Por que fulana teve diabetes? Por que ciclana teve infarto? E hoje a gente descobre que a síndrome dos ovários policísticos está ligada com isso. Está mais ligada a aborto, está mais ligada a pré-eclâmpsia. Muita coisa, gente. Muita coisa. Não sabia. É uma síndrome extremamente complexa. Eu não sabia. Então, e pouquíssimo falada. Pouquíssimo falada. Eu acho que tinha que ter mais, assim, campanhas até sobre o tema, porque o que você falou de sintoma aí, então quer dizer, é uma coisa que se abre bem. Exatamente. E me fala uma coisa, aqui em Santos tem um movimento já há alguns anos chamado das endomulheres, da endometriose, o CARAM, que você conhece também, a vereadora Audrey também está junto, eu sou amigo, eu sou endo-homem. Me fala um pouquinho da endometriose, o que é isso, se ela causa a mesma infertilidade ou não, me fala o que você acha. O doutor Guilherme Caram, Fábio Ramaggio, Inara, todos eles são da equipe da endometriose, eles são incríveis. Maravilhoso. Desde o 3º ano da faculdade eu acompanho eles, então tenho esse contato bem de perto e eu vi muita realidade de mulher com endometriose. A Audrey também acabei conhecendo ela por essa história da saúde, de falar de saúde da mulher. Sim. E o que é endometriose? A gente tem um tecido dentro do nosso útero, que ele chama endométrio. Todo mês ele cresce. Quando você não engravida, ele é jogado fora na menstruação. Algumas mulheres, a gente não sabe ainda direito a causa. Tem várias teorias para isso, mas nenhuma definitiva. Esse endométrio vai parar em outros locais do corpo que não dentro do útero. Então pode parar nas suas trompas, no seu ovário, no intestino, nos ligamentos ao redor do útero. E esses são os principais lugares. Mas tem relatos de mulher que teve no pulmão, de mulher que teve no ombro, de mulher que teve em todos os lugares do corpo. E o que acontece? Ele vai fazendo um processo inflamatório muito grande no seu corpo, formando aderências. E assim, chega até a ocupar todo o teu ovário com aquele endométrio, que não é o tecido que deveria estar no seu ovário. E lembrar que, para engravidar, o óvulo precisa sair do seu ovário e ir para dentro do seu útero. Então, realmente, é uma das causas mais importantes de infertilidade. A gente fala que tem 4 Ds da endometriose. É dor na relação, dor pélvica crônica, dor na menstruação e dificuldade para engravidar. Então, é um dos 4 pontos da doença. É um sofrimento, né? A gente falando assim, a gente não imagina o quanto que uma mulher sofre com isso, não é verdade? Exatamente. Eu acompanhei várias, assim, eu já tive, assim, vários relatos, então eu vi que a mulher realmente sofre, é uma coisa que... E tem tratamento? Me fala. Tem. É importante lembrar também que, assim como a síndrome dos ovários policísticos, a solução não é só anticoncepcional. Algumas mulheres têm contraindicação de hormônio, não podem usar anticoncepcional e sim, tem solução. Uma dica que é boa, que não é nenhum tipo de medicamento e que vai ajudar todo mundo que tem endometriose é... A endometriose é uma doença inflamatória. E o que causa mais inflamação? Estresse, tabagismo, comida gordurosa, fritura, refrigerante, álcool. Então, assim, toda vez que você tem dor, se você faz alguma dessas coisas que eu citei, isso piora. Então, o exercício físico vai ajudar. Eu sei que a hora que você tá com dor, você quer ficar em posição fetal, comer chocolate e ficar deitado. Mas sair, fazer exercício físico, tomar água, comer comida leve, isso vai te ajudar a melhorar esses teus sintomas. Então, diminuir a inflamação do seu corpo é muito importante. De novo, a parte alimentar, falando mais uma vez, ginecologia é muito além daquilo que você pensa. Então, quer dizer, eu acho que são umas dicas importantes. Me fala uma dica de saúde sensacional para a mulher ter uma vida sexual ativa e ter uma vida saudável e feliz. Como é que ela vai agir na hora de tomar um anticoncepcional? Ela vai usar o doutor Google, vai tomar o que a vizinha toma? Qual é a maneira certa hoje da gente tomar um anticoncepcional? A gente não, vocês. Eu sou contra o meu anticoncepcional. Totalmente. Não confio não. Nem eu. Anticoncepcional é remédio, como qualquer outro, né? Aquelas histórias que a gente ouve de fulana teve trombose, fulana teve AVC com anticoncepcional. Todo anticoncepcional tem contraindicação, tá? Então, o que é importante? Passar com o seu médico, entender se você não tem nenhuma contraindicação àquele método. Eu já vi aqueles vídeos da internet que viralizam, fica milhões de visualizações. Ai, porque ciclana teve um AVC com anticoncepcional. É muito fake news, não é? E aí, eu vi um desses e eu fui falar com a menina. Ah, você eu falou? Chamei, eu mandei mensagem pra ela. E ela falou, eu tenho trombofilia, que é uma doença no sangue. Sim. Aí eu falei, que anticoncepcional que você usa? Aí ela me falou um que era que tinha progesterona e estrogênio. Quem tem estrogênio, quem tem trombofilia, não pode usar estrogênio. Sim. Aí eu falei, ué, por que você está usando? Você estava usando um remédio que você não podia. Exatamente. Então, o seu AVC veio daí. Então, vamos parar de colocar a culpa no anticoncepcional. Quando você usa o anticoncepcional correto, você não tem grandes problemas.
né? O anticoncepcional, claro, você tem que ter participação nisso. Eu não acho que o seu médico tem que escolher sozinho. Tem gente que gosta de comprimido, tem gente que gosta de DIU, tem gente que gosta de injeção. A função do médico é te apresentar as opções dentro do que você pode. Ó, esse anticoncepcional você não pode por isso, isso e isso. Você pode esse, esse, esse. Qual você prefere? Eu acho que esse é o jeito ideal. Entrando na parte sexual, quando você é feliz com o seu método, você culpa menos ele pela sua libido. Isso mesmo. Né? Isso que a gente estava falando de libido ser algo muito psicológico. Eu li um estudo recente que mulheres que têm vida sexual ativa se sentem 10 anos mais novas. E não é 10 anos mais nova de, eu sou novinha para ir pra balada. Não, é disposição. Disposição mesmo. A média brasileira hoje, a expectativa de vida são 80 anos para as mulheres. Então, se a gente se sente 10 anos mais nova, quanto de vida a gente não ganha? Quanta disposição a gente não ganha para continuar esses 80 anos, para virar 90, 100? Então, sexo é saúde também. E eu atendo pacientes que vão lá fazer exame comigo, viu, Bruna, de 75, 80 anos, que tem vida sexual ativa. Exatamente. Uma vida, logicamente, dentro daquilo que o limite dá, mas eu acho que sexo é vida, eu acho que sim, sendo feito de uma maneira certa, tal, enfim. Bruna, eu gostei muito de bater um papo com você, fiquei apaixonado, parabéns pela sua conduta, parabéns pela menina da Unimes, pela médica que você se formou, parabéns pela dedicação que você dá aqui no Guilherme Álvaro. Você sabe que o SUS, a gente escuta às vezes falar mal do SUS, mas o SUS é um dos sistemas de saúde que mais funcionam no mundo. E está aqui a prova, ela se dedica 3 dias da semana para o SUS, vai para São Paulo, faz consulta, vou chamar mais vezes, virei seguidor. Obrigado de coração por ter vindo, gostei bastante. Obrigada pelo convite, conta sempre comigo. Obrigado, viu, Bruna? E adorei participar aqui do programa. Valeu, grande beijo a todos, voltamos a semana que vem. Tchau, tchau, gente.